Mais uma vez juntos por aqui, Saúde e Bem-Estar Podcast. Nós vamos conversar hoje com o psicólogo Augusto Facina. Vamos falar sobre quando procurar ajuda. Vamos falar sobre saúde mental. Uma conversa super legal com o Augusto Facina, super legal porque o Augusto é um cara legal, né? Mas nós sabemos que esse tema de hoje, né, envolve muito sofrimento por vezes, né, Augusto? E por isso que é importante também falarmos sobre a necessidade de algumas pessoas procurar ajuda sem culpa, sem medo, sem entender que isso requer ter qualquer vergonha, né? Porque acho que por muito tempo a gente passou, né, por momentos em que sofremos e não procuramos ajuda simplesmente por achar que é algo que pode nos causar uma certa vergonha. Precisamos desmistificar isso, né? Bem-vindo. Isso aí. Olá, Camila. E realmente, assim, te escutando, me levou a pensar até quando surgiu a própria questão da psicologia, né? Que a ciência mãe de muitas outras teorias é a filosofia, né? E aí lembra-se de Sócrates, né? Que foi muito julgado por ser um pensador, né? E aí tu falas da vergonha, do medo, né? E ele trazia o questionamento, né? De quem se és, de como se és, que muitas vezes nem era pela própria questão do sofrimento, mas a própria questão de se pensar algo sobre si. Já assustava a população naquela época. E no decorrer dos tempos também veio esse questionamento sobre sua saúde mental, a dificuldade de lidar com as diferenças da sociedade, os estigmas de ser diferente, né? A loucura, né? Que ao longo do tempo vem se transformando do que se é loucura ou do que não é loucura, de esconder do que era ser louco, né? Que na própria questão da sociedade, principalmente onde havia uma questão de alta finanças, né? O pessoal com abastardos, com muitas riquezas, escondiam os seus filhos ou até próprios irmãos, os pais, que haviam às vezes alguma demência por causa da idade, ou o próprio filho por uma questão de homossexualidade, era considerado louco. E aí colocavam escondidos, né, para que a sociedade não visse que aquela pessoa tinha ou uma bipolaridade, que naquele período não era denominado pela questão de alguma nomenclatura, porque não existiam estudos e a ciência não comprovava essas questões de saúde mental ainda. Então havia muitas especulações e a própria questão da discriminação, né? Então a sociedade tinha medo até dos comportamentos dessas pessoas. Então a sociedade também veio ditando o que era loucura em alguns períodos. E a própria ciência também veio ditando, né? O próprio poder da própria psicologia, do poder médico, né? Veio dizendo e determinando o que era louco e o que não era loucura, né? E que ao longo do tempo a própria sociedade também veio questionando isso. Por um período havia os manicômios, que eram onde se colocava, né? Eu falo a palavra colocava porque realmente as pessoas eram colocadas naquele espaço, e a partir de um período houve mais de 1.000 pessoas no próprio hospital aqui no Rio Grande do Sul. Em 54 havia uma cidade dentro de um hospital psiquiátrico e havia até situações de desumanidade, né? Então ainda havia poucos estudos em relação a isso. Embora no início do século Freud foi um precursor em relação ao tratamento, à escuta, ao olhar ao outro, em relação ao questionamento do que a pessoa estava sentindo internamente, aos seus desejos, às suas vontades, que pudessem ser expressadas e consideradas válidas do sujeito da forma do que ele é. Mas mesmo assim a questão da saúde mental ainda havia muitos estigmas. E aí foram surgindo também os medicamentos que vieram auxiliar para que as pessoas também pudessem ter
um controle sobre si, compreender os seus sintomas, as suas dificuldades e até mesmo para chegar numa psicoterapia, né? Medicamentos que têm cada vez menos efeitos colaterais, né? Porque inicialmente eram mais fortes, não sei se essa é a palavra, mas que algumas pessoas temiam pelos efeitos, né, que se causava. Hoje já existem, né, medicamentos que praticamente não causam efeitos colaterais. Exatamente, tinha medicamentos que traziam, né, desde tiques, né, deixava a pessoa catatônica, né, com ajudava sintomas. uma coisa e piorava em outra. Isso, porque era um início, né, de medicamentos, né, mas eram muito importantes também, né. Né? E é um alerta, né, que não tome medicamentos sem uma consulta com um psiquiatra, Sim, né, claro. ou com um médico clínico de confiança, né, que sempre tem esse acompanhamento, né. O psicólogo, nós não, quanto da psicologia, não receitamos medicamentos. Nós encaminhamos para um médico especialista que possa fazer esse acompanhamento para trabalhar com alguns sintomas específicos, que muitas vezes atrapalha no seu dia a dia e que vai gerando dificuldades nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos dos trabalhos, nas amizades e também consigo mesmo, né? Que muitas vezes a pessoa sente aquela palpitação dentro do peito, dificuldade de respirar, não tem vontade de levantar para ir trabalhar, né? E dores, por vezes, dores, né? Que a gente chama de somatização, mas são aquelas vezes dores frequentes no corpo, às vezes são dor de cabeça, né? Às vezes são dores na perna, que muitas vezes não precisa ser aquela sintomas clássicos que às vezes as pessoas veem em vídeos, né, pela internet ou em outras redes sociais, assim, que são de ataques de pânico, que existe, né, que é a sensação de estar tendo um infarto, né, ou até mesmo um AVC, né, não precisa ser algo tão clássico assim. Muitas vezes são pequenos sinais no dia a dia que já vai te demonstrando que você precisa estar atento a algumas questões que aí você está precisando parar e observar o que está ali ocorrendo. Pois é, mas por mais que nós tenhamos evoluído nesse sentido, Augusto, nós ainda temos, né, pessoas que relutam, né, vamos dizer assim, em procurar ajuda. Em entender que algo está efetivamente te atrapalhando, que algo está errado, que tem que dar uma parada. Ainda existe isso, né? As pessoas, muitas pessoas, entendem que é uma fragilidade demonstrar que não está legal. Por mais que foi pior, ainda temos, né, esses casos. Então, para que nós possamos também dar aí ênfase ao assunto que nós propomos agora para a nossa conversa. Eu sei que é amplo, mas vamos começar. Quando? Em que momento a gente precisa parar e dizer, acho que eu não consigo mais sozinho? As pessoas, como tu falaste, têm esse medo de achar, é agora que eu preciso buscar ajuda. E muitas vezes esperam quando o corpo grita, né? Quando já estão num espaço que não dão conta do trabalho, não conseguem trabalhar, ficam agressivas com os outros, ficam agressivas consigo mesma, muitas vezes já começam a fazer uso abusivo de álcool, até mesmo das próprias medicações, que às vezes recorrem aos médicos e aí vão buscando diversos médicos, aí começam a tomar ansiolíticos ou outros medicamentos para evitar dores, né? E acabam só camuflando o que realmente estão sentindo, né? E aí começam a faltar trabalho, começam a faltar, às vezes, se está estudando a escola, ter problemas com a questão da alimentação, compulsão à alimentação, desde comer demais ou até mesmo diminuir a sua alimentação, problema no sono, né? E a palpitação, né? Aquela sensação de aperto no peito que muitas vezes as pessoas acabam tendo, né? Então é um momento de buscar ajuda, né? Embora muitas pessoas sabem que o seu momento, né? Mas é importante estar alerta a isso, né? E lidar com esse estigma. E por que buscar ajuda? Porque você sabendo, né, o que você sente, como lidar com os seus sentimentos, porque algumas coisas têm mudança na vida, né? Outras situações são da personalidade de cada pessoa, né? Existem algumas palavras, como nós estávamos falando antes de iniciarmos, que são fortes, né? Transtorno. Eu até achei louco, quando você falou louco, eu
pensei, nossa, né, a gente nem mais usa essa palavra praticamente, né? Mas até a própria nomenclatura, né, se transformou justamente por isso, né? Isso, justamente para quebrar esses estigmas. Quebrar essa né? E a própria palavra transtorno bipolar, também. né? Transtorno de depressão, né? E essas questões a gente tem que cuidar. Né? É uma das formas que acaba também assustando e afastando as pessoas da psicoterapia, né? Mas é importante as pessoas compreenderem quais são os seus sintomas, quais são os seus diagnósticos, para poder lidar com seus sintomas, né? E não virarem especialistas, né? E nem usarem como também um método de ganho quanto a isso. Que muitas vezes as pessoas também acabam se confundindo a isso, né? Então é importante deixar que o tratamento seja adequado ao especialista adequado, que existe uma gama de profissionais para isso, com terapias diferentes, né? Algumas terapias são relacionadas a algumas técnicas específicas, outras são de outras técnicas, desde psicanálise, técnicas comportamentais, né? Humanistas, que são métodos de psicologia adequadas a cada paciente. E muitas vezes o paciente, às vezes, ele tem o interesse de começar, né? Sente que precisa de um psicólogo ou de uma psicóloga, sente esses apertos, essa necessidade de conversar com alguém, de ser escutado, né? E aí busca um psicólogo ou busca uma psicóloga e vai lá e às vezes a gente escuta assim, eu fui lá e só a psicóloga ou o psicólogo não falou nada. Tem linhas da psicologia que faz essa escuta, né? Ou às vezes falou e a pessoa não escutou, porque às vezes estava ansiosa, estava nervosa. E, às vezes, mais a linha psicanalítica, isso, né? E às vezes outras linhas também fazem primeiramente uma escuta, né? Então é importante que a pessoa também às vezes não se identifica com aquele profissional, né? E às vezes vai buscar outros profissionais também, né? Mas é importante que ela fale isso para o profissional. Olha, não me senti bem nesse primeiro momento, porque faz parte da resistência ao tratamento também, né? Que não é legal, né? E ninguém se sente bem tendo um diagnóstico, tendo uma dificuldade na sua vida, né? Assim como ninguém se sente bem ter um braço quebrado, né? Ninguém se sente bem ter um diagnóstico de uma úlcera, né? E precisa fazer o tratamento, quanto mais ter um diagnóstico de depressão, um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizado e ter que buscar um tratamento. Mas ele existe. É mais complexo, né? É mais complexo porque se nós quebrarmos um pé, nós vamos passar por uma cirurgia, nós vamos tomar um medicamento para dor, mas quando nós estamos falando das dores da alma, que também é um assunto que passa aqui pelo Saúde e Bem-Estar Podcast, tem sua complexidade, né? E agora que você falava aí dos profissionais, né? De como cada profissional e como cada paciente também se comporta ao procurar ajuda, né? Porque eu lembro muito qual foi a primeira frase no primeiro dia de terapia. Eu não sei por onde começar. Exato. Eu falei bem isso. Eu disse, eu não sei por onde começar, né? Então, pode ser que tu não saiba por onde começar, mas começar é importante, né? E o profissional vai estar preparado para isso, né? Para te dar esse suporte, para te fazer essa escuta. E não precisa saber, né? Que a pessoa tem que chegar para poder ser escutada, poder ser amparada, acolhida, né? Que nem tu disseste a questão da diferença. Claro, né? O PL vai ter o início e o começo e o fim do tratamento, né? Mas a questão da própria depressão, da própria questão da ansiedade, da questão das dificuldades de relacionamento, embora é complexo em relação à psicologia, que muitas vezes a gente não vê que nem um braço quebrado, a gente não vê engessado, mas a pessoa ela vai sentindo, né, no decorrer do tratamento também que algumas coisas vão se modificando, né? Ela vai começando a se reconhecer, vai sentindo quais são as dificuldades que ela tem ao dizer não para alguma pessoa, o que no seu dia a dia vai lhe deixando ansiosa, vai criando técnicas e estratégias para lidar com essas situações. Ao menos vai ressignificando algumas coisas que antes também lhe incomodavam e que passam a não lhe incomodar mais. Se eu tiver uma dor no peito, uma ansiedade hoje, e tiver amanhã, e tiver depois, aí sim, né? É um sinal gritante. Mas nos sentirmos tristes por vezes, também há que se entender
que é algo natural, né? E que podemos, sem entender que estamos... Nossa, essa minha tristeza, já me parece que muita gente se assusta nisso também, né? Importante também entender que há momentos ruins na nossa vida, né, Augusto? E são inevitáveis. Isso, e até a própria psicoterapia pode ajudar nisso, né? Que às vezes a pessoa pode sentir que precisa de psicoterapia por esse motivo, de achar que está triste e que deveria estar sempre feliz. Porque tem as redes sociais, eu acho que impuseram um pouco isso, sabe? Porque a gente só vê o lado, muitas vezes o que a gente posta, o que a gente mostra é um momento bom, a viagem, o amor, a família, e muita gente não tem isso. E aí pode se tornar um precedente aí para você dizer, nossa, mas a minha vida não é legal. Exato, porque assim, as redes sociais substituíram os álbuns de fotografia, né? Só que com legendas, com vídeos, né? De uma forma mais momentâneas, né? Anteriormente tínhamos que pegar os álbuns e os álbuns das fotografias eram lindas também, eram momentos bonitos e significativos. E hoje está tudo mais automático, né? Então as pessoas aí ficam comparando suas vidas como que se tivesse que ser feliz 24 horas. Isso. Né? E a terapia consegue ajudar a pessoa a compreender que não precisa ser feliz 24 horas, que tu pode ter o seu momento de tristeza, como lidar com isso também sem se ferir e sem ferir ao outro também, né? E é importante saber disso. Até a própria questão do luto, né? Que muitas vezes as pessoas buscam a psicoterapia para poder lidar com o seu luto e compreender que ele também é necessário. Né, que ele faz parte do nosso dia a dia e que ele tem métodos e momentos e tem um tempo para se trabalhar, elaborar com essa situação do luto e que ele não vai passar de uma semana para outra e que vai levar um tempo para as coisas se acomodarem e seu cenário no seu dia a dia também se acomodar com a falta daquela pessoa que fazia parte do seu cenário. A gente ouve falar muito hoje também em positividade tóxica nesse sentido aí. Não sei também qual que é o teu entendimento em relação a isso, mas há essa expressão também circulando, né, nos debates, justamente por conta de que há algumas pessoas que entendendo que elas têm que acordar em pleno êxtase e passar todas as horas do seu dia nessa mesma condição, aconteça o que acontecer. Me parece que também vai um pouco na contramão do bem-estar, do equilíbrio que a gente precisa, né? E o quanto é desgastante para a própria pessoa, né? Manter essa energia, né? E para onde vão suas dores? Isso, né? Para onde vai as suas questões do seu dia a dia, a sua dificuldade? E aí ela também vai estar ligando os seus sentimentos de dificuldade, as suas frustrações, seus sentimentos de tristeza, de perdas, num automático. Né? Por mais que esteja ali se mostrando feliz, vai forçando o seu sorriso, vai forçando a sua felicidade, mas suas dores estão indo para onde? Aí vai para as dores físicas, vai para o seu interno. Onde é que isso vai parar? E aí quando for mais adiante, vai ser gritante. Aí pode haver os surtos, né? E esses surtos podem ser daí numa compulsão, pode ser num desespero, pode ser em algo que a pessoa perca o controle, né, daquele momento que ela está vivenciando de não conseguir lidar com a sua realidade. Eu gosto quando algumas coisas se transformam em tendências. Como, por exemplo, hoje existe muito essa tendência de adotar animais, né? E os que estão na rua, por exemplo, se torna algo legal, algo que nos envaidece, vamos dizer assim. E me parece que a terapia passa por um momento assim também, que as pessoas estão entendendo que dizer, eu faço terapia é uma coisa legal, né? Não é uma coisa que te diminui. Tem a questão da terapia, é importante, bom se todo mundo pudesse fazer, e há um movimento que a terapia tem que ser acessível a todos, né? Existem terapias em relação a universidades que acabam fazendo de forma gratuita, a própria saúde pública tem um investimento também em terapias gratuitas, psicólogos também que acabam fazendo planos de saúde, ou planos com as empresas, ou preços justos a
proximidade que a pessoa pode estar fazendo, mas tem isso, E né? tem até online agora. Isso, né, que a partir havia já antes da pandemia, mas por algumas questões específicas que a pessoa já acompanhava o seu paciente e o paciente precisava se mobilizar para outro município, outro estado, outro país, né? Mas devido à pandemia isso se amplificou, né? Então hoje já é permitido fazer a psicoterapia online por diversas sessões. Antes era permitido por 20 sessões, né? Hoje já se amplificou porque se comprovou que foi pertinente, houve a possibilidade de fazer esse tratamento de forma online também, né? Mas a questão de, estou fazendo terapia, estou com a terapia em dia, também gera uma toxicidade, como tu disseste, Então, toxicidade. é que tudo que é demais, né? Exatamente. E aí não podemos comparar, né? Assim, estou com a terapia em dia. O que é a terapia em dia? Né? Daqui a pouco a pessoa fala, mas lá dentro daí fica de novo no automático. Né? Então é importante que cada um tenha o seu conhecimento, tenha a sua terapia do jeito que ela vai sendo trabalhada. E não leve como um modismo. E não leve como modismo. É, por isso que eu me falei, algumas coisas se transformam em tendência e me parece que é só cumprir a regra. Isso, e cumprir a regra é um pouco complicado. Pode trazer algumas consequências também, né? Isso, e o próprio Conselho de Psicologia, né, e o próprio manuais e normas técnicas e a questão ética da psicologia, nós não podemos prometer curas também, né? O próprio psicólogo que divulga curas também já está infringindo questões éticas e próprias teorias, né? Porque se falar em cura em psicologia, em situações de saúde mental, é um pouco complicado, né? Então, há algo a se cuidar, né? Então, falar em terapia em dia também é falar algo em cura, né? E o que é cura? Né? Que aí pode estar levando essa toxicidade da pessoa estar forçando um sorriso simplesmente para mostrar que é algo que está dando certo. Né? Mas daqui a pouco ela se compreender, saber das suas dificuldades, saber que ela tem mau humor, saber que ela tem uma distimia, que o seu dia a dia é assim, e ela vai poder lidar com esse dia a dia no seu trabalhar, ter autonomia, conseguir fazer com que as coisas aconteçam, ter o seu relacionamento saudável e lidar bem consigo mesma, sem haver o sofrimento, sem haver dificuldades no seu dia a dia, ok. Se isso não incomoda mais a pessoa, há de se respeitar a pessoa. Né? A gente não pode criar modelos e padrões de personalidade e de pessoas, senão nós vamos estar novamente voltando ao padrão de manicômios, só que ao invés de manicômios fechados em prédios, nós vamos estar em manicômios sociais, que temos que ter pessoas na toxicidade, como tu falaste anteriormente, todo mundo feliz, positivos, né? E a coisa da tristeza ou do não estou bem hoje já não é mais permitido. A busca por ajuda de um adulto que que de alguma forma passou a entender que precisa de ajuda, ok, é um adulto, mas se nós observarmos as crianças, né? Se nós somos pais, mães, enfim, se nós somos responsáveis por crianças, há também que se entender que é responsabilidade da família buscar ajuda se necessário. Se nós observarmos esse público infantil, circunstâncias mais assim típicas, né? Que nós podemos identificar como uma necessidade de buscar ajuda. É importante salientar que muitas vezes as crianças elas precisam averiguar o que ocorre em âmbito familiar. Né? Há teorias que colocam a criança como um sintoma da situação da família. Né? E tem algumas questões da criança buscar ajuda que às vezes não é só pela situação de um sofrimento mental. Né? Tem a criança que tem dificuldade escolar. Né, tem a dificuldade de aprendizagem, que a psicoterapia também pode estar auxiliando nessa questão, que pode ser uma questão emocional, pode ser uma questão psicopedagógica, que também pode ser avaliada e também acompanhada por um psicólogo. A linha da psicologia também ajuda tanto crianças quanto os adultos a psicodiagnóstico, né, onde é feita uma avaliação para ver o que está ocorrendo com aquela pessoa, com aquela criança, adulto ou idoso, né, ou adolescente, que está levando aqueles comportamentos, desde a aprendizagem, desde a ansiedade, desde a dificuldade que está em relação à sociedade ou com ela mesma. Né? Então, uma série de testes que são realizados para compreender. E na criança e no adolescente é primordial fazer isso.
né, para compreender o que está ocorrendo. Um psicodiagnóstico é importante que ocorra, né? Então, observar os comportamentos da criança, que existem fases de desenvolvimento no ser humano, né? E para que a gente possa compreender de que forma a gente lida com o nosso dia a dia, com a sociedade, se estamos bem conosco, né? E se a gente se desenvolve, ok, né? E isso ajuda também a gente a observar e para poder auxiliar essa criança e ao outro também a se desenvolver. E no momento que a gente percebe que aquela criança não está desenvolvendo de acordo com essa fase, né, ou próximo dessa fase de desenvolvimento, que está numa curva além, aí sim se deve buscar uma ajuda para uma avaliação, se é algo de psicoterapia, se é algo de fono, de nutrição, né? O psicólogo ele pode fazer essa avaliação para poder orientar a família a buscar os caminhos também. Você entende que se algumas pessoas tivessem passado por um tratamento, não, tratamento não dá para dizer tratamento? Também pode se falar. Enfim, mas por um acompanhamento, né, de um profissional mais cedo, né, se lá na infância nós já tivéssemos sido acompanhados por um profissional, nós teríamos evitado algum sofrimento mais tarde? Alguns casos, sim, né? E algumas situações que nem existe estimulação precoce, né? Para alguns dados que são observados de forma específica, né? Desde questão de estimulação de motora, né? Estimulação de cognição, aí sim pode ser realizado e acompanhado desde cedo, que vai ajudar a criança a se desenvolver para as próximas fases, né? Até a própria questão de relacionamento mãe, pai e filho também pode ser auxiliado, então é importante avaliar e vai ajudar para que ela também cresça um adulto mais seguro, com menos situações de ansiedade, que aí vai crescer um adulto que tenha dificuldade no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, né? Não vai ter questões de muito apego, muito ciúme, porque vai lidar com as questões relacionais e vínculos familiares. Que grande responsabilidade têm os profissionais dessa área, né? Vocês. O humano tem responsabilidade de ser humano, né? Mas não, é que nesse caso aí eu fico pensando, né? Uma criança também, né? Está formando a sua personalidade, buscando tudo isso, né? Talvez a própria expectativa dos pais interfere, no fim das contas, não é algo simples, né, Augusto? Realmente, assim, Não é, porque gera, né, que a gente falasse, a expectativa dos pais, os medos, as fantasias. Tudo se mistura, né? Porque tem medo do que né, pode ocorrer. Os pais têm fantasias, né? Medos daquela criança não se desenvolver, ter dificuldades no futuro, que todos os pais, né, têm o sonho que a criança possa se desenvolver de forma adequada, ter um futuro bom, né? Assim como todo mundo tem o desejo de crescer e ter um futuro, né, adequado, um futuro bacana, né? Mas alguns se apropriam dos desejos das outras pessoas. Isso, aí alguns também não é legal, né? Não é legal. E o psicólogo, a psicóloga, ela tem que respeitar isso, né? O que é e um psicólogo, uma psicóloga precisa também fazer terapia, né? Para que ela também entenda o que é o desejo dela, né? Quais são as suas histórias de vida, para não confundir também com a história de vida do outro, né? Por isso que nem tu disseste, a nossa responsabilidade, ela também é avaliada com outro terapeuta, porque daí a gente também vai saber o que é nosso, quais são nossas dificuldades, até para poder auxiliar uma outra pessoa. E quando nós falávamos antes, né, o profissional não falou tanto quanto eu gostaria que falasse. Porque eu acho que no momento que você busca ajuda, para você se autoconhecer, precisa mais falar do que ouvir, né? Me parece, para buscar o autoconhecimento. Isso, a pessoa precisa ser falada, ser escutada, né? Certo. Freud fala que, né, a cura pela palavra, né? Que é através da fala, da ressignificação do que é falado, porque nós somos seres que somos nomeados, né? As coisas são significadas para a gente, então a gente às vezes compreende de formas errôneas ou são significadas de formas pejorativas, difíceis, né? E a gente precisa ressignificar essas questões. Mas o silêncio ele também é importante, né? Porque o silêncio ele também é reflexivo. A pessoa precisa parar alguns momentos e pensar, até mesmo na terapia, né? Muitas vezes o paciente chega na terapia, fica em silêncio,
né? E é importante também que ele possa ficar nesse momento de silêncio, até para que ele possa pensar o que falar. E às vezes é por medo do que falar, né? Porque às vezes a pessoa também tem dificuldade de falar, né? E nem sempre o paciente vai conseguir chegar nas primeiras sessões e falar o que lhe incomoda, né? Tem pessoas que precisam ter confiança no terapeuta e essa confiança pode levar às vezes um ano para falar sobre suas questões sexuais, sobre as questões de finanças, sobre as questões de relacionamento com a esposa, com os filhos. Sobre algo que você pensa que está muito errado e que existe em você, né? Porque por vezes eu acho que nós podemos chegar e pensar assim, nossa, mas isso está muito errado, como é que eu vou dizer isso para alguém? Como é que eu vou me entregar, né, a esse ponto de... Porque por vezes eu acho que a gente pensa, nossa, está tão errado o que eu estou fazendo, acho que eu nem vou falar sobre isso, né? E no fim das contas me parece que daí vai entrando num embate cada vez mais bola de neve, assim. É o que a gente chama de resistência, né? A pessoa vai criando até artifícios e muitas vezes desiste da terapia. Isso. Porque ela às vezes não se dá conta que ela tem medo de falar isso, ela sabe que tem isso e ela vai negando. Só que às vezes nem é tão errado quanto a gente pensa que é, né? Não é errado falar, porque aquele espaço é um espaço seguro, né? Não, O sigilo ele tem que existir. O que você está fazendo, a forma como você está se comportando, muitas vezes pela cultura familiar, inclusive, né, pelo histórico familiar, as cobranças. Vou usar um exemplo muito simples. Sei lá, a tua mãe, né, cobrava tanto que você sei lá, se comportassem de uma forma, e você hoje não se comporta daquela forma e você pensa que está completamente errado, que está fazendo está cometendo um crime, um pecado, nesse sentido que eu digo, sabe? Às vezes não é nem tão crítico, tão pesado. No processo terapêutico a gente chama isso também de transferência, que aí esse sentimento a pessoa transfere para o terapeuta, inconscientemente ou até consciente. Se eu falar isso, pode ser que o terapeuta ou a terapeuta vai ter esse comportamento comigo, que nem minha mãe, meu pai, e vai julgar. E aí acaba travando na hora de falar e fala outra coisa. Ou se comporta de outra forma e acaba, às vezes, até abandonando a terapia sem falar o que gostaria de ter falado naquele momento. E aí que entra o nosso trabalho de ir, né, escavando, vou falar essa palavra, né, escavando a mente, né, para que a pessoa vai se sentindo à vontade na nossa relação, na nossa terapia. Por isso que ela é importante semanal, para que a pessoa vai tendo essa confiança com o terapeuta, que ela possa estar criando essa relação, porque a terapia ela é relacional, né? Ela é nesse contato com o outro, né? E é muito importante a confiança, né? E o sigilo ele é primordial. Existe desde 2005 um momento que houve uma mudança no Código de Ética do profissional da psicologia, onde permitiu-se a liberação do sigilo, né? Que é para as questões de preservação da vida. Certo. Né? Para situações de suicídio. Evitar suicídio, por exemplo. E homicídio, algo que possa fazer mal a si ou ao outro de forma iminente. Quando você percebe que há, por exemplo, uma psicopatia. Que a pessoa vai fazer algo, né, grave contra si, assim, né? E outras questões aí também sempre com permissão da paciente. A paciente tem que já estar sabendo, ou o paciente já precisa estar sabendo isso, que isso pode vir a ocorrer, né, no decorrer dos processos terapêuticos, se que um familiar vai ser acionado. Saiba, né? Você indica uma pessoa, né? O próprio paciente indica alguém. O próprio paciente indica alguém de confiança que deve ser chamado. Em casos mais críticos, né? Isso, que é a dependência de morte, né? Que a pessoa pode ter, né? Que são situações às vezes delicadas, né? Que a pessoa acaba perdendo as esperanças do seu dia a dia, que é um dos momentos que também a pessoa às vezes sentiu tanta dor, resistiu tanto buscar uma ajuda e quando vê já está nesse período. Né? Então, por isso que a gente tem que estar alerta, né? Cuidar da saúde mental, cuidar do seu dia a dia, praticar espaços desde meditação, de caminhada, de conversa com o outro, buscar a terapia, né? Coisas simples às vezes. Isso. Uma caminhada. Né? Mas às vezes as pessoas estão tão já
com dificuldade de sair da cama, né? Então, mas buscar um apoio com alguém, conversar com alguém. Mas eu falava antes do adulto, da criança. Em algum momento a gente pode dizer que é tarde demais. Agora não adianta mais eu buscar ajuda. Não acredito que não, né? Eu acho que sempre há momento para buscar ajuda, né? A pessoa, ela às vezes demorou, mas ela não teve possibilidade, às vezes, de buscar, não teve disponibilidade interna para fazer essa busca, né? Resistiu por causa de medo de lidar, às vezes, com a realidade, né? Medo de dar conta que, às vezes... porque é difícil também, né, Camila, assim, buscar uma terapia. Que buscar a terapia... Requer uma série é desafiador, eu penso, não só financeiramente, porque às vezes existe isso também, e até no momento, até encontrar um profissional, como você falou, né, que é de confiança, por vezes, não é numa primeira vez, né? A questão do recurso, ele é um investimento porque vai te trazer, né, saúde mental e até às vezes financeiro, porque aí também tu vai se recompondo, né? Mas a questão também de tu lidar com as coisas da tua vida. Até a gente orienta, assim, eu acabo orientando assim, os meus pacientes no início de tratamento a não fazerem mudanças significativas, principalmente no início do processo terapêutico, o qual ele é muito de ansiedade. Né? E aí, desde separação, mudança de profissão, né? Para que dê um tempo, ao menos para que ela possa avaliar o que ela está sentindo, né? Se é uma questão de burnout, se é uma questão de estresse, que às vezes as pessoas vêm e querem se separar. Ou querem... Burnout é trabalho em excesso, né? Tá cansado do seu trabalho, quer se desligar, né? Ou simplesmente quer trocar de trabalho também alguma pessoa, né? Eu sempre solicito que a pessoa ainda não tome decisões, né? Nesse momento de início de terapia, porque é um processo também de autoavaliação, de autoconhecimento e avaliar o que está acontecendo e quais são os seus desejos, quais são suas vontades. E aí sim, daí a partir daquilo buscar. E aí a terapia, muitas vezes as pessoas têm essa resistência que às vezes podem perceber que seu casamento não era aquilo que ela esperava, pode perceber que às vezes está num casamento agressivo, pode perceber que ela é a pessoa agressiva. Eu ia chegar nisso. Né? A gente pode perceber que nós somos as pessoas que estamos dificultando as coisas. Né? Teve um momento que as pessoas falavam muito da pessoa tóxica, né? Aquela pessoa tóxica, e eu sempre perguntava também assim, e se se afaste de pessoas tóxicas, né? Havia essa frase assim, e se for um familiar a pessoa tóxica? E se for você a pessoa tóxica? Como é que você vai se afastar de si mesmo? Então temos que criar estratégias e pensar sobre isso. E a terapia traz isso. Daí tu tem que tu se dar conta e avaliar que você muitas vezes fere o outro, que você também tem comportamentos agressivos, que você também tem comportamentos narcisistas, que você também tem comportamentos depressivos, que tu também tem comportamentos egoístas, e tá tudo bem. Mas tu tem que aprender a lidar contigo e não ferir o outro em relação a isso. Em primeiro momento, isso pode ser muito assustador, né? Pode, porque você vai se dar conta que você feriu alguém. E achou que foi ferido naquele momento, né? Porque a gente tem esse instinto de defesa, né? Inicialmente, nós sempre vamos responsabilizar as outras pessoas, né? Pelo nosso sofrimento, vamos dizer assim, pelo nosso mal-estar. Acho que é meio instintivo isso, né? É instintivo. Em um primeiro momento, tu diz, mas né... Fulano me fez isso, né? Mas como é que foi a tua relação com ele? O que você fez antes dele fazer isso? É instintivo. Desde criança, né? As crianças... Pode ver as crianças falam, foi fulaninho. Foi as crianças. Mas o fulano vai também, né? E até as mães, os pais diziam, mas você não é todo mundo. Né? Então, quem nunca ouviu essa frase, né? Então, e a gente é criado a partir dessas frases também, né? Então, e às vezes a gente também acaba se negando a buscar um direito à terapia porque acha que a gente não é todo mundo, tipo, eu não tenho direito a isso porque fulano tem. Ele que tem direito, né? Então, é importante. E todo mundo, em algum momento, também já passou por psicólogo, né? E às vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Quem faz carteira para habilitação, né? Habilitação para dirigir, vai passar por uma avaliação psicológica.
Né? Entrevista de emprego, muitas empresas têm psicólogos que fazem avaliação para entrar no mercado de trabalho, né? Desde testes, entrevistas de grupos também, né? Às vezes algum projeto em alguma escola vai ter algum psicólogo, alguma psicóloga que vai estar fazendo, né, uma atividade de, né, preventiva em relação à saúde mental ou outras sociais também nesses espaços. Então, psicólogos, houve uma ampliação de profissionais no mercado de trabalho justamente também pela ampliação de dificuldades a nível de situações de saúde mental, que também se ampliou em nosso país. Se ampliou ou havia uma subnotificação? Havia subnotificação, porque não havia um sistema de notificação em relação a isso, né? Também era algo escondido, havia um outro sistema de tratamento, de acompanhamento. Uma né? demanda maior também por isso, vamos dizer assim, né? Mas agora você me falava em algumas circunstâncias em que nós passamos pelo trabalho de psicólogos e a gente nem se dá conta, né? Mas para identificar alguns transtornos, inclusive, os próprios professores, né, os próprios profissionais da educação estão sendo, né, formados no curso, né, da formação, essa orientação para que em algum momento, né, se identificar algo na criança, possa também compartilhar com a família, com os pais. Isso é importante, porque vai trazer, né, melhoras para a qualidade de vida para aquela criança, para aquele adolescente, até para o próprio professor em sala de aula, para a comunidade escolar, para a família. E alguns comportamentos a gente só vê na escola. De repente a criança faz isso só na escola, não faz em casa. Ou faz em casa e muitas vezes ao sistema e um mecanismo que a gente chama de negação. Né? Ou racionalização, não ver, ou, não ou tem dificuldade de ver, porque também é lidar com uma realidade que tem uma dificuldade aqui. E eu preciso trabalhar com essa dificuldade porque meu filho pode ter um autismo, que está né, bem em voga e tem muitos casos de autismo. Ou meu filho ele tem uma dificuldade de um comportamento mais agressivo com os outros coleguinhas e eu não quero lidar com isso porque isso vai ser difícil para mim lidar com meu filho dessa forma. Eu não quero ver que o meu filho é assim. E às vezes aí os pais acabam tendo essa dificuldade. Ele está assim porque é fase do desenvolvimento. Ele é assim porque puxou ao avô, ao tio. Né? Mas muitas vezes não. Ele está assim porque tem algo que está lhe incomodando, tem algo dentro dele que ocorreu em relação ao desenvolvimento. Às vezes até a questão... Muitas vezes não é nem saúde mental. Né? Muitas vezes até a questão que a psicologia pode ajudar também em relação até os professores podem observar, a gente já teve situações de que foi questão de oftalmo, né? A criança estava agressiva, não conseguia atingir, o professor observou que estava essas situações e junto com a educação e com profissionais de psicologia observaram que era questão ocular. Que a criança não enxergava direito. Que não enxergava direito. Bem. E ela, como a criança tem essa dificuldade e ainda não tem a compreensão de poder falar alguns sentimentos ou o que está ocorrendo, ela vai expressar através do ato. De outras formas, assim, às vezes até pela agressividade. Isso, e aí o profissional preparado e treinado com atendimento em criança vai conseguir auxiliar nessa identificação. Nós falávamos antes dessa necessidade, não é necessidade, dessa busca, né, de estar bem o tempo todo, de algumas pessoas se cobrarem para isso, mas também tem o contrário, né? E aí também eu acho que tem muito a ver com, isso é bastante cultural, de muitas pessoas não se permitirem estar bem. Tem isso também. Tem isso também, né? Que na psicologia a gente às vezes chama de ganho secundário, né? Que às vezes ela acaba tendo um ganho por não estar bem, que é a atenção, né? Ou do marido, ou da esposa, a atenção dos pais, a atenção dos colegas, que acabam mimando, vou falar essa palavra, né? Mimando, de que vão acariciando, vão fazendo as coisas pelaquela pessoa, e não é por maldade às vezes que a pessoa faz isso, porque acaba sendo gratificante para ela estar assim. Né? E quando ela vê, ela entra nesse círculo vicioso e as pessoas vão fazendo. É como chorar, quando a gente é criança, a gente chora para ganhar... A chupeta, os brinquedos, as coisas. Né? E me parece que isso pode se estender, sim, para a fase adulta. Mas também há que se considerar que é uma situação que pode ser
revertida, vamos dizer assim, em um processo terapêutico, para que a pessoa se dê, né, que tenha essa consciência de que ela pode ser feliz também, porque me parece que o sofrimento é o mesmo de que ela não né? precisa mais da chupeta, Que não ela precisa mamar, né? Que ela pode ser uma adulta, que ela pode conseguir as coisas por ela mesma, né? Que na psicanálise, né, ou na própria psicoterapia analítica, ela trabalha com essas questões, né, da repetição, né, que muitas vezes a gente se gratificou de uma forma lá na infância, a gente foi e sentiu que aquilo foi gratificante pra gente, e a gente vai repetindo isso em atos no decorrer da vida, sem se dar conta, claro, e não é por intenção, né? O nosso corpo, o nosso cérebro, ele foi criando isso de uma forma que foi nos dando prazer. Mas para muita gente sofrer, é bonito sofrer. Para muitas pessoas, principalmente quem efetivamente sofreu, né? Passou por grandes sofrimentos. Nós não tínhamos o que comer, né? E depois de um tempo, sei lá, ver uma mesa farta, se sente até culpado, algo assim, sabe? Ou pensa em quem não, infelizmente é algo que eu não gosto muito, não acho certo falar sobre o que acontece comigo aqui, mas é mais para que nós possamos trazer como exemplo, assim, é frio, né? E aí tu fica pensando, e quem não tem essa coberta, né? Isso às vezes se torna, né, obsessivo. Sim, se torna obsessivo e a pessoa acaba não se permitindo mesmo. Né? Acaba se atirando, se ligando a um sofrimento desnecessário. A gente vê na psicologia social também essa questão que muitas famílias não conseguem, às vezes, se desenvolver ou sair dessa situação, dessa linha de dificuldade financeira, ou de se permitir até alguns prazeres de vida, porque às vezes outros familiares não vão conseguir. Né? E acabam se boicotando, acabam tendo dificuldade de fazer essas questões, porque ficam nessa situação de fragilidade, porque o outro está frágil também. Ou também é uma situação que a gente vê muito por aqui, trabalhar, ser recompensado financeiramente por isso, mas esse dinheiro precisa ficar guardado por uma necessidade para quando eu ficar doente. Isso é cultural. Isso é cultural, né? Mas que teve um tempo atrás que a questão da saúde ela não era pública, né? Nosso sistema de saúde nacional se modificou muito a partir dos anos 90, né? Então, antes disso, eu precisava guardar dinheiro, né? E hoje já existe, e é importante ter uma reserva, né? Mas a gente tem que pensar em prevenção, né? Então, investir hoje para que amanhã a gente possa aproveitar também, né? Por isso que eu falei, é complexo, né? Porque quando a gente precisa buscar ajuda, precisa, às vezes, por um sofrimento intenso e por situações em que não há sofrimento. Pelo menos em um primeiro momento, assim, a pessoa acha que não está sofrendo, mas está em uma situação adversa, pelo menos, assim. Por isso que talvez falar sobre todas essas situações me parece que pode estar ligado a esse tema, para que em um determinado momento, quando você falava aí no início, a gente pare e pense se está num caminho que é legal, que é o que você quer para ti, para você, para sua família, para as pessoas que estão perto de ti. E a psicoterapia traz a consciência disso, né? Eu vou trazer um exemplo bem prático que ocorreu agora aqui. Eu estava ficando com a minha garganta seca, né? Então eu tava... botei a aguinha ali pra ti. Sim, eu estava gerando um desconforto na minha garganta, tinha visto a água ali, mas continuei falando, né? E aí eu estava consciente que a minha garganta estava seca e eu pensando em não parar de falar, e vou continuar falando e falando. E se eu continuasse falando, o que ia me gerar? Ia me gerar uma tosse. E aí eu já teria sido tarde, porque já tinha gerado um sofrimento a mais do que eu precisaria. E na saúde mental também é isso. Às vezes a gente vai sentindo aquela palpitação, aquele desgosto, a dificuldade de relacionamento com o outro, de levantar da cama é pesado, né? Quer ficar sem relacionamentos, não quer sair para um jantar com os amigos, tem dificuldade de lidar, né, no seu trabalho, quando veja não sai de casa. Né? Então é importante sentir aquele arranhãozinho na garganta e tomar água na hora, para que não chegue na tosse. E é assim também na saúde mental.
né? Então é importante quando sentir que está apertando o peito, avaliar o que está acontecendo, se é uma situação momentânea, que tu disseste que às vezes acontece, Sim. coisas na nossa vida que vai trazer ansiedade. O medo faz parte. Tem uma frase que eu penso e eu acho importante numa situação, que a ansiedade é necessária, o medo é necessário, porque sem o medo a gente atravessaria a rua sem olhar. E aí nós seríamos atropelados. Então é importante nós termos medo no nosso dia a dia para que a gente olhe para os lados e a gente saiba o momento de atravessar a rua ou não, e assim é na vida. O que não pode ser o medo e a ansiedade paralisante, que a gente pare de fazer as nossas coisas. Aí sim a gente tem que procurar ajuda, né? Então é importante que a gente saiba até onde a gente possa ir, o que está nos paralisando e não deixando ir adiante. Agora eu olhei, porque eu me perco no tempo, né? Eu falei antes para ti, de nós iniciarmos, né? Que o papo aqui vai. E acho que nos estendemos, né, Augusto? E se fosse ver, dava para ficar ainda muito tempo por aqui. Mas quem sabe, né, numa próxima oportunidade, porque afinal de contas é um assunto que requer, inclusive, tempo, né? Para se falar, para se pensar, para se refletir. Mas o Augusto é também psicólogo ligado ao CREAS, né? Que é o Centro de Referência Especializada de Assistência Social aqui em Marau. Então faz esse trabalho também importante para a comunidade marauense. Em um outro momento nós podemos, né, falar também sobre o trabalho do CREAS por aqui, acho importante. Hoje o nosso papo foi com o psicólogo, né? Mas daqui uns dias, quem sabe, você volta para nós falarmos dessa sua outra missão, né, aqui através do trabalho também do CREAS. Muito obrigada. Eu que agradeço, é uma honra. Fiquei muito orgulhoso e feliz pelo convite de estar aqui com vocês. Espero ter correspondido. Estamos sempre abertos para vocês. Muito obrigado. A gente adora quando você vem. E você é muito solícito, né? Isso para o trabalho, para o nosso trabalho, né? Na comunicação, aqui nas nossas emissoras, é super importante que nós tenhamos assim essa disponibilidade das fontes, de profissionais que entendam, né, do assunto e saibam nos ajudar também a levar essa informação para as pessoas. Muito obrigada mesmo, de coração. Bem, pessoal, na semana que vem nós teremos mais um Saúde e Bem-Estar Podcast. Você é sempre nosso convidado para acompanhar nas redes sociais da tua Rádio Alvorada, e fica disponível também depois para que você acompanhe quando quiser.